Lembra que eu falei que tem as novas regras aí, aprovada pela ANAC, mas ainda não estão em vigor. A Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, provou novas normas, relativas a direitos e deveres dos consumidores de serviços aéreos. Entre as mudanças está a permissão para que as empresas passem a cobrar pelas bagagens despachadas. Olha só. A Agência Nacional de Aviação Civil aprovou no final do ano passado novas regras para os direitos e deveres dos consumidores de serviços aéreos. As novas normas passam a valer a partir de 14 de março. Com isso, a exemplo do que já ocorre em outros países, as companhias aéreas poderão criar políticas próprias para despachar bagagens. Atualmente, as empresas são obrigadas a oferecer gratuitamente uma franquia de 23 quilos para passageiros domésticos e de 2 malas de 32 quilos para os voos internacionais. Com as mudanças, as companhias aéreas poderão estabelecer franquias menores de bagagem e, em compensação, oferecer passagens mais baratas aos seus consumidores. O Senado não derrubou as novas regras. Por enquanto, apenas aprovou um projeto de decreto legislativo que anula as normas. O texto agora precisa ser analisado e depois votado pela Câmara. Este assunto você acompanha a partir de agora, aqui com a gente no Revista da Cidade. Quem conversa sobre o assunto é o Dr. Marco Antônio Araújo Júnior, advogado-presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB São Paulo e diretor executivo da Damásio Educacional. Bem-vindo mais uma vez ao programa. Obrigado, tudo bem? Feliz ano novo. Feliz ano novo para você também. Obrigado. Novas regras chegando aí para quem viaja de avião. É verdade. E a gente começou já falando dessa possibilidade da companhia aérea cobrar ou não pelo despacho da bagagem. Deixa eu te contar, Marisa, que a gente discutiu bastante na OAB, mandou várias propostas para a ANAC para que o consumidor não fosse prejudicado. A OAB de São Paulo tem uma preocupação muito grande, não só de São Paulo, a OAB nacional também, uma preocupação muito grande para que os direitos já conquistados pelos consumidores não sejam retirados. Claro. Parte dessas mudanças são positivas. A gente precisa deixar claro que tem coisa boa, mas tem a parte que envolve a bagagem. Essa parte não é muito positiva, é uma parte que a gente considera um prejuízo. Todas as regras que a gente vai falar aqui, elas vão viger a partir de que dia e que mês? 14 de março. Então a partir de 14 de março, essas regras devem começar a valer. Eu digo devem começar a valer porque tem uma discussão. Tem duas medidas judiciais já. Uma do Ministério Público Federal contra essas regras, e aí a gente vai esperar o que o juiz vai falar sobre ela, e a própria OAB, o Conselho Federal da OAB, por meio da Comissão Nacional de Defesa do Consumidor, também disse que deve discutir essas regras na Justiça. Então a gente tem que esperar para ver o que a Justiça vai definir sobre elas. Então aquela nota que saiu que o Senado derrubou, essa nova regra, isso existe? Não, a regra está valendo, está normal, o Senado votou. Agora, obviamente, a Justiça pode modificar atendendo a uma dessas duas ações que estão em curso. A ação do Ministério Público Federal e a ação do Conselho Federal da OAB. Lembrando que a intenção de fazer essas novas regras é justamente para ajudar o consumidor, é isso? O conceito é esse. O conceito Se a gente avaliar pelo conceito, o conceito é bom. Imagina o seguinte, Marisa, eu e você vamos viajar. Os dois para o mesmo destino, nós vamos para o Rio de Janeiro. Se a gente entrar num site agora de uma companhia aérea qualquer e comprar a passagem, é muito provável que a gente pague o mesmo preço. Vamos imaginar R$500? Sim. R$500 você, R$500 eu. A Marise vai despachar bagagem, o Marco Antônio não vai. Então o conceito é, se a Marise vai despachar bagagem, ela deveria pagar mais, porque ela está usando um serviço a mais do avião. Marco Antônio pagou o mesmo preço e não vai despachar. Ele deveria pagar menos, porque não está usando esse serviço. Esse é o conceito. O conceito é bom. O fato é que as companhias aéreas já haviam incorporado no preço das passagens esse serviço do despacho de bagagem. Todo mundo estava pagando por isso. Você usava ou não usava, estava pagando pelo serviço de despacho de bagagem. As pessoas tinham consciência disso? As pessoas talvez não tivessem consciência, mas as companhias aéreas não estavam fazendo nenhuma bondade. Achavam que não pagavam nada. As pessoas todas estão pagando, o preço está incorporado. Então, para ser justo mesmo, de verdade, o ideal, e o que a gente brigou muito para que acontecesse, é assim: vamos passar a cobrar só de quem vai usar? Vamos. Só que, a partir de agora, 30% a menos no preço de todas as passagens aéreas para desembutir aquele valor que já estava embutido. Aí sim faz seria sentido. Justo. Aí seria justo. Do jeito que está, na verdade, a gente vai pagar duas vezes. A gente já pagava pelo serviço e se você for despachar a bagagem, é capaz que tem que pagar mais ainda. Não, mas que confusão, né? Muito ruim. Tem perguntinhas para você do público. A gente pode soltar a primeira? Meu nome é Jane, eu gostaria de saber, quem já tem passagem comprada, será afetado por essas novas regras? Essa pergunta é muito legal. Porque a pessoa comprou e fala o seguinte: vou viajar depois de 14 de março. E aí? Não vou ter franquia? Olha, quem comprar passagem até 13
de março, às 23 horas e 59 minutos, comprou a passagem até 3 de março, não importa quando vai viajar, você vai viajar 1 ano, 2 anos depois, comprou a passagem 13 de março, às 23 horas e 59, vale a regra antiga. Ai, que ótimo. A regra só começa a vigir para quem comprar a passagem no dia 14. Porque pode ter alteração do valor e aí a companhia aérea teria que entrar em contato com quem comprou a passagem, seria uma tremenda confusão. Então, as compras a partir do dia 14 de março é que vão ter a nova regra. As compras realizadas antes, não importa a data do voo. Compras realizadas antes valem pela regra antiga. Até o dia 13 de março. 23 horas e 59 minutos. 23 horas e 59 minutos, então podem ficar sossegados. Isso. Vamos ver mais uma perguntinha. Oi, meu nome é Matheus. Gostaria de saber se o consumidor pode transferir sua passagem para outra pessoa. Pode transferir com essa... endosso, né? Eu não vou conseguir viajar. Comprei minha passagem para o carnaval, não consigo viajar. Vou passar para você que vai conseguir. Não pode. Não pode? Endosso não pode. Tem uma coisa boa na nova regra, que é a alteração do seu nome. Antigamente tinha uma coisa interessante. Vamos imaginar que seu nome é com S? Tem um S. É um S. Vamos imaginar que colocaram Z. Tá. Né? Isso era o suficiente para você não embarcar. Mesmo você demonstrando que era você, que tinha lá os seus dados, era o suficiente. Agora é possível você corrigir o seu nome até o horário do voo. Então você consegue corrigir se tiver uma correção, mas não consegue transferir a sua passagem. Isso não tem jeito mesmo. Transferência de passagem não dá. Tá certo, entendi. Vamos ver mais uma? Oi, meu nome é Samara. Eu gostaria de saber quais os direitos do consumidor em caso de atraso ou cancelamento do voo. Legal sua pergunta, Boa Samara. Pergunta Principalmente dela. em fase de férias, né? Você está no aeroporto, o voo atrasa, quais são os direitos? Se o atraso for superior a 1 hora, a companhia aérea tem que permitir que o consumidor tenha acesso à comunicação, via internet ou via telefone. Ela tem que dar um telefone para fazer a ligação. Ela tem que permitir que use a internet. Para você poder avisar seus familiares, avisar a pessoa que ia te buscar no aeroporto. Atraso superior a 1 hora. Atraso superior a 2 horas, aí tem que dar transporte, tá? Tem que dar transporte. Atraso superior a 2 horas, alimentação, voucher de alimentação, um lanchinho, uma comida, atraso superior a 2 horas. Atraso superior a 4 horas, aí tem que dar acomodação ou hospedagem, inclusive transporte. Se a pessoa tiver que ficar acomodada no hotel, tem que mandar a pessoa para o hotel e dar o táxi para a pessoa. Ah, entendi. Tá? Não, tá super claro, Legal. Falar um pouquinho das bagagens, né, que você tinha comentado, né, que agora, claro, a gente tinha já esse preço embutido, a gente achava que não, que era um serviço onde não se pagava nada. A gente tinha em torno de, para a gente fazer a viagem, né, tanto aqui, né, de São Paulo para o Rio, enfim, nacional, a gente tinha em torno de até 23 quilos. Era uma bagagem de 23 Uma bagagem quilos, só até de 23. Quilos, E internacional, 2 bagagens de 32 quilos? 2 de 32, exatamente 32, isso. tá. Isso. Agora, mesmo com esses valores, eles podendo cobrar, né? Como que fica essa regra, assim? Eles podem cobrar além, tem um limite mínimo para determinado valor ou eles vão estipular outros também? 2 coisas interessantes. A partir de 14 de março, não tem mais franquia. Isso quer dizer que não é que a empresa pode optar por não cobrar. Tá. A empresa pode falar o seguinte: para os meus consumidores, eu vou permitir que eles despachem uma bagagem. Pode fazer, essa é uma política da empresa, mas ela não é obrigada a dar a franquia. Pode até ser uma vantagem para a companhia aérea. Pode ser uma vantagem competitiva. A gente espera que seja. Sim. A gente espera que a companhia aérea use a bagagem como uma vantagem competitiva. Claro. Agora, a bagagem de mão é obrigatória. Então, se você levar uma bagagem de mão dentro das especificações... E com a bagagem de mão, eu não pago nada por isso. Você não paga, mas aí você tem que entrar com essa bagagem de mão e colocar dentro da aeronave. Tá, okay. Tem um problema sério. Quem viaja bastante sabe, não cabe a bagagem de mão de todos os passageiros dentro da aeronave. Tanto porque se você ainda demora para entrar, você pode ver. Você fica Os horas que ficam por último não conseguem achar lugar e às vezes são obrigados a despachar. E aí a gente está acompanhando isso de perto. Esse é um pedido das ações, que não tenha a franquia, que volte a funcionar com a franquia, que volte a franquia de uma de mala de 23 quilos e que a bagagem de mão permaneça como está para não tumultuar ainda mais os embarques. Tá? Entendi. Agora, pela nova regra, a companhia pode cobrar ou não a partir de 14 de março. Isso quer dizer, ela vai dizer no site dela, ela vai informar aos consumidores tem que ter toda a informação. política. Tem que ser uma política clara, ostensiva, tem que estar no site, o consumidor não pode ser prejudicado. Se for prejudicado, tem que procurar o PROCON, tem que procurar a defesa do consumidor. Porque o que acontece quando você vai realizar compras, né, de passagem aérea, você vai pelo processo de compra. Aí chega num determinado momento, quando você está quase finalizando, aí vem mais surpresas de que você tem que pagar mais taxa disso, daquilo, e aí vira de novo. Você está dizendo uma coisa super importante. A nova regra da ANAC diz que todas as taxas devem ser informadas
antes do processo de compra. Tá. Para não ter essa surpresa. Você faz o passo 1, passo 2, passo 3, era R$300. Quando você vai ver, vira 350. Por quê? Porque tinha uma taxa a mais. Esses valores devem ser informados antes para que o consumidor não seja pego de surpresa. Essa é uma coisa boa da portaria. Tá, então antes de tudo para você não ter surpresa nenhuma. Vai ter algum órgão assim especificando o valor para, de repente, se a companhia aérea quiser cobrar, né, a mais, a menos, enfim, vai ter um teto de valor, assim, ó, esse é o mínimo para cobrar em relação ao despacho de bagagem? Não tem. Não Isso tem? é livre, o mercado vai definir como funciona isso. A ANAC, um dos fundamentos da ANAC para a mudança dessas regras é que a gente poderia copiar o modelo americano. Tá. Que tem o low cost, que significa uma passagem muito barata. Às vezes você encontra nos Estados Unidos ou na Europa a passagem por $30 ou 30 euros, Tá. de um país a outro, 30. Mas o custo da bagagem é muito alto. Então ela fala o seguinte, essa passagem é barata para quem for sem bagagem. Se você for com bagagem, tem que pagar muito mais caro. A gente espera muito que, se essa regra perdurar, se o judiciário não derrubar a regra, a gente espera que, de fato, as companhias aéreas brasileiras copiem na íntegra o modelo, ou seja, um custo de passagem muito barato, e aí cobra um pouco mais pela bagagem. A gente fica meio receoso, mas eles dizem que é para o nosso benefício e a gente vai acreditar. Tomara que seja, né? E você acredita, sim, que as companhias aéreas vão diminuir os preços das passagens? Eu sou uma pessoa Será? otimista. Eu Claro. torço para que isso aconteça. Mas a prática de mercado não mostra isso. Vou Tá. dar 2 exemplos que aconteceram com a gente recentemente. O combustível diminuiu para o fornecedor, mas não diminuiu na bomba recentemente. Agora, ontem foi informada uma questão interessante. Alguns produtos da cesta básica diminuíram o valor, mas não diminuíram na gôndola para o consumidor. Pode até ter uma diminuição para o fornecedor, mas é difícil isso chegar no pro consumidor. Eu, para ser sincero, embora eu queira acreditar, eu acho que não vai acontecer. Você acha que isso vai assustar as pessoas a realizar mais viagens? Porque já estavam assustadas por conta dos preços elevados. E Eu acho que agora vai com essas depender, novas regras? vai depender da forma como os fornecedores se comportarem. Eu tenho a impressão que os fornecedores vão se aproveitar dessa situação para poder cativar mais os clientes. Então, Entendi. uma companhia aérea vai concorrer com a outra dizendo o seguinte, ó, aqui, se você quiser, você paga esse valor e ainda despacha a bagagem. E a outra vai tentar acertar o modelo também. Vamos torcer para que isso aconteça. E a gente considera, a Ordem dos Advogados do Brasil considera que essa regra da ANAC é uma regra que fere o Código de Defesa do Consumidor, tá, na sua essência. Então a gente tem que esperar também a manifestação do Judiciário acerca desse assunto, já que ele já foi provocado por 2 vezes em 2 ações. E fazer os devidos ajustes, E né? vamos ajustar. Para de fato entrar em vigor. né, Exatamente. Que vai ser no dia 14 de março. Mais uma perguntinha do público? Oi, meu nome é Zilda. Quais os direitos do passageiro no caso de alterações de voo pela companhia aérea? Qual é o direito do Isso é passageiro? legal. Atualmente, se atrasou o voo, tem que ficar esperando lá. Sim. Agora, se atrasar acima de 15 minutos, se o voo atrasar acima de 15 minutos, já tem que providenciar o embarque imediato, ou, se o passageiro quiser, pode cancelar. Ele pode cancelar sem custo nenhum com a devolução integral dos valores. Então, o passageiro falou, não, atrasou acima de 15 minutos, eu não quero mais pegar esse voo. Eu não vou mais para esse lugar, não vou ficar esperando. Pode cancelar e aí vai ter que restituir o valor integral. Tudo que foi pago tem que ser reembolsado. Isso a partir de 14 de março, se essa regra vigir. Tá bom. E em caso de desistência da compra da passagem? Ai, comprei, achei que ia dar para viajar, quero desistir. Como é feito? Hoje já existe uma regra que as companhias aéreas não gostam de utilizar, mas ela está no Código de Defesa do Consumidor. É o chamado direito de desistência. Artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor diz o seguinte, se você comprar pela internet, e eu repito, é só pela internet que vale essa regra. Se você comprar à distância, portanto, você tem o direito de desistir da compra no prazo de 7 dias. Então, se você comprar hoje para voar daqui um mês, durante 7 dias você pode falar o seguinte, não quero mais. A companhia aérea tem que receber seu pedido de desistência e tem que devolver os valores pagos por você, tudo certinho de imediato. Essa nova regra traz um prazo diferenciado que eu acho que é bom, é positivo. E ela vai valer também para aquelas compras que são feitas fora da internet, nas lojas físicas. Você compra e durante 24 horas você pode cancelar sem custo. Tá? Se você comprar e durante 24 horas você quiser cancelar, não tem custo. Aí você recebe integralmente. Recebe os valores de volta. Tá, então se ficar muito próximo à data da viagem, enfim, aí sim... Aí pode ter problema, muito próximo à data da viagem, você pode encontrar um problema para cancelar. Complicado, coisa que ninguém quer. Mais uma perguntinha, tem? Olá, meu nome é Leia e eu queria saber o que o consumidor deve fazer no caso de roubo da bagagem. Quais são os seus direitos?
Essa pergunta é muito interessante, Lé. Quando a gente fala em roubo de bagagem, se a bagagem foi roubada, e roubo é aquele crime que acontece com ameaça, né? Violência ou grave ameaça. Então, a arma ou alguém que te intimida, esse é o roubo. Mas a regra vale para o furto também. Quando você está no aeroporto, vai fazer o check-in, de repente sua bagagem está de um lado ali, quando você volta, cadê a bagagem? Sumiu. Isso é muito comum, não se afaste da bagagem no aeroporto, em hipótese nenhuma. Tem quadrilhas especializadas nisso. Roubo ou furto, tem que registrar a ocorrência policial. Roubo ou furto, tem que tomar cuidado, tem que cuidar dos seus pertences. Se você for vítima de roubo ou furto, tem que registrar a ocorrência policial. Nos aeroportos tem delegacia que cuidam exatamente dessa questão, do direito do turista, tem que ir lá e registrar. Agora, e se perdeu? Se você viajou, despachou a bagagem e perdeu, a responsabilidade é da companhia aérea. E na perda de bagagem, ela é obrigada a te indenizar. Entendi. Pela nova regra, tem que dar uma indenização imediata, que é aquela que você vai comprar roupa para usar. Imagina que você fez uma viagem para o exterior e perdeu a sua mala. Você não tem roupa para usar. Ela tem que te dar uma indenização imediata. Uma indenização pequena, mas imediata. Até que ela tenha o prazo de localizar a sua bagagem. Tem algum valor ou isso é especificado em cada companhia? Em cada caso vai ser especificado. E aí depois, se de fato passados 10 dias não localizar, aí ela vai ter que te indenizar pela mala. Entendi. Para a gente encerrar, tem uma dúvida, porque tem conexões que você faz que você tem que pegar a bagagem e depois despachar novamente para o destino final. Sim. E aí, quando você for despachar novamente, aí nesse caso, com essa nova regra que vai entrar no dia 14, eu tenho que pagar novamente? Não, a lógica não, porque a conexão é só uma interrupção entre um voo de duas pontas. Então, você vai pagar só uma vez. Como você paga na passagem? Você paga uma passagem só pelo total. Eles vão dar o valor já correto. Eles vão dar o valor total para você não precisar pagar na conexão. Não pode pagar duas vezes. Tá bom, que ótimo, que bom. A gente fica feliz. E tem outros benefícios também, é só você procurar, porque tem várias outras coisas que a ideia é ajudar o consumidor. Pronto. Tomara que aconteça assim, a gente está torcendo para que aconteça. E a Comissão de Defesa do Consumidor briga para que seja exatamente dessa forma. Claro, com certeza. Te agradecer demais, Dr. Marco Antônio Araújo Júnior, advogado-presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB São Paulo e diretor executivo da Damásio Educacional. Muito obrigada pelas informações. Obrigada.